Olá a todos, eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 2, Centroides de áreas e cargas distribuídas, parte 1. Bons estudos! Nesta aula falaremos sobre centro de gravidade de um corpo bidimensional, as coordenadas do centro de gravidade, e também de centroides de áreas, e momentos de primeira ordem em áreas, o que é, por que serve, e também sobre placas compostas. Então, vamos lá. 2.1 Centro de gravidade de um corpo bidimensional. Vamos considerar essa placa plana horizontal aqui. A gente vai dividir ela em n pequenos elementos, são inúmeros pequenos elementos de tamanho infinitesimal. Okay? A gente tem aqui vários quadradinhos, vários elementos aqui dentro. A coordenada de cada um dos elementos, vamos pegar o elemento 1, a coordenada dele vai ser x1, y1. O segundo elemento, x2, y2, e assim por diante. Aí, se a gente pegar cada um dos elementos e calcular o peso dele, e ver o peso dele, vai ser representado por ΔW1, ΔW2, ΔW3, e assim por diante. Okay? Então, a gente tem uma placa dividida em vários elementos infinitesimais, e cada elemento tem um peso, uma força, que é a força da gravidade, exercida aqui na massa desse elemento, e cada peso desse elemento, de cada elemento é o ΔW com um índice associado ao número desse elemento. Okay? Tem as coordenadas x e y de cada elemento. Isso aí, vamos continuar. O peso total dessa placa vai ser, basicamente, vai ser obtido aí pela soma de cada um dos pesos de cada elemento. Okay? Então vai ser obtido aí você somando o ΔW1 mais o ΔW2 até chegar lá no último elemento, ΔWn. Okay? Então a gente vai ter que a resultante das forças, que são as forças peso aqui, vai ter uma direção vertical, a gente sabe que a força peso é direção vertical, com sentido para baixo. E a intensidade, basicamente, é a adição, a somatória de todas as intensidades dos pesos de cada elemento. Então, a gente precisa encontrar as coordenadas do centro de gravidade aqui dessas placas. Okay? A gente vai representar esse centro de gravidade como um ponto G aqui, ó, presente aqui na placa. E para encontrar as coordenadas, a gente tem que primeiro saber que a resultante, o peso total da placa, ele vai ter que ser aplicada no centro de gravidade. A gente tem, por exemplo, o centro de gravidade nosso, é onde basicamente o nosso peso está sendo aplicado ali, sabe? A força-peso ela passa por aquele centro nosso de gravidade. Então a mesma coisa acontece com todos os corpos. Então, se a gente conseguir escrever os momentos de W aqui em relação aos eixos x e y, que seria então o x barra vezes o W, x barra sendo a coordenada aqui em x do ponto do centro de gravidade e y barra a coordenada em y do centro de gravidade. A gente vai ter o momento em x, que é o y barra vezes o W, e o momento em y, que é a distância que é x barra vezes o W. Okay? Então, se a gente escrever os momentos de W em relação aos eixos x e y, a gente vai ver que eles são iguais à soma dos momentos correspondentes a cada um dos pesos aqui, elementares. Tá? Isso a gente tem daquele princípio, aquele teorema lá de Varignon, que a soma de todos os momentos o momento de cada uma das forças aqui que a gente está representando pelos pesos elementares, no ΔW aqui, então se você somar todos os momentos aqui, ΔW vezes x, ΔW1 vezes x1, vezes mais ΔW2 vezes x2, até o ΔWn vezes xn, a gente vai ter o x barra vezes o W no final. É exatamente o que acontece aqui, tá vendo? Então, a gente consegue aplicar o teorema de Varignon para esse caso aqui, tendo esse tipo de equação aqui, que é o somatório dos momentos no eixo y e o somatório dos momentos no eixo x. Agora a gente vai aumentar esse número de elementos para beirando o infinito.
e dividir cada um deles, né, cada um desses elementos, em elementos infinitesimais. Então, cada um desses elementos agora são infinitesimais, tamanho infinitesimal, que é representado por dw aqui, né, sendo o peso de cada um desses elementos sendo dw. Então, se são infinitos elementos, né, a gente faz a integral. Assim, a gente consegue essas três equações, que é o peso total da placa vai ser integral de dw, né, de todos os dw, e o momento aqui, ó, causado pela força-peso da placa em relação a y, né, que seria a distância x barra aqui do centroide, né, ou seja, então, a coordenada x do centroide vezes o peso total da placa vai ser igual à integral do x, né, de todos os x vezes cada um dos dws, e também a mesma coisa para y, a coordenada do centroide. A coordenada y do centroide vezes o peso total da placa vai ser a integral de y dw. Okay? Então essas três equações aqui, elas conseguem definir o peso total da placa e as coordenadas aqui x barra e y barra do centro de gravidade dessa placa plana. Definida aí a forma de encontrar o centro de gravidade, agora a gente vai passar para os centroides de áreas. Para uma placa plana homogênea de espessura uniforme, então placa plana a gente sabe que é uma espessura muito pequena, né? A gente tem maior parte da sua dimensão na largura e comprimento. Homogênea porque ela é feita de apenas um material, então esse material ele tem a propriedade dele constante, as propriedades. Então, ele se diz um material homogêneo e de espessura uniforme. Então, a gente tem aqui que a espessura não varia, né, conforme você anda aí na placa. A intensidade ΔW, lá que a gente viu, que é o peso, né, de cada um dos elementos da placa, a gente dividiu na placa em vários elementos, a gente tem o peso, né, ΔW. Então, a intensidade desse ΔW é expressa por γ T ΔA, onde o γ é o peso específico do material. Né? A gente tem a densidade de um material, que é grama, né, que é a unidade de massa por volume, né? Então, o quanto de massa tem aquele volume de material. E a gente também tem o peso específico do material, que ao invés de ser uma unidade de massa pelo volume, é uma unidade de força, né, pelo volume, que é justamente o peso, força-peso atuando aí. Então é a densidade vezes a aceleração da gravidade naquele ponto. Tá? Então ela é definida ali por Newton por metro cúbico, né? Força por volume. T é a espessura da placa, né? Dada em metros. Então a gente tem que aqui o T é justamente aquela espessura lá, que é uniforme. E ΔA, a área, né, a área de cada um daqueles elementos. Né? Então a gente pode ter um ΔA1, ΔA2, ΔA3. E como é a espessura e é constante, né, e o material homogêneo, então não tem um γ1, γ2 ou T1, T2. Né? A gente tem eles aqui em valor constante. Tá? Então a gente tem aqui a fórmula da intensidade do peso, né, a intensidade do peso de cada um dos elementos da placa. E agora a fórmula para a intensidade do peso total da placa já seria W, né, já seria γT vezes A, mudando apenas o A, né, ΔA para A, onde A é a área total da placa. Okay? Então, se a gente substituir o ΔW e o W nas equações aqui dos momentos, né, dividindo todos os termos por γt, né, porque é tudo igual, né, a gente tem aqui o mesmo valor constante, a gente pode simplesmente tirar. Então, se a gente substituir naquelas equações lá de momento, a gente vai ter então que o x barra vezes a área total do elemento, o x barra sendo a coordenada x do centroide, vezes a área total aqui da placa, né, vai ser igual a x1, né, coordenada 1, x do primeiro elemento, do centroide do primeiro elemento, vezes a área daquele elemento, mais o x2 daquele elemento, vezes a área daquele segundo elemento, mais até chegar no último, né, elemento lá. Okay? Então a gente tem aqui essa fórmula, que é a fórmula anterior, só que ao invés da gente ter em termos de peso, né, de W, a gente tem agora em termos de área.
justamente por essa propriedade aqui da placa ser homogênea, né, e espessura uniforme. Análogo ao corpo bidimensional, a gente pode aumentar, né, o número de elementos para uma quantidade quase infinita, né, e dividir, né, diminuir esses elementos em quantidades por tamanhos infinitesimais e encontrar que se a gente multiplicar a coordenada x do centro de gravidade ali daquela placa vezes a área, né, dela, a área total dela, vai ser igual à integral de x vezes dA, que é a área de cada um dos elementos ali. Mesma coisa a gente faz para o y bar. Então, essas equações elas vão definir as coordenadas x bar e y bar do centro de gravidade de uma placa plana homogênea, tá? E também, né, de espessura constante. E esse ponto, né, cujas coordenadas é x barra e y barra, também é conhecido como centroide, né, centroide C da superfície A da placa. Então aqui a gente tem o centroide que é representado pela letra C. Veremos agora os momentos de primeira ordem em áreas. Nessas equações que a gente acabou de ver, o termo do lado direito da equação é justamente conhecido como momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo. No caso aqui, o termo, né, integral de x dA, ele é conhecido como o momento de primeira ordem da área A em relação ao eixo y. E é representado aqui por QY. Tá? E também, né, analogamente, a integral de y dA é o momento de primeira ordem de A em relação ao eixo x, representado por Qx. Tá? Então, Qy é igual a integral de x dA e Qx integral de y dA. Então, lembrem, pessoal, ó, verifiquem aqui ó, que é trocado. Ó. Qy ele utiliza as coordenadas x, e Qx utiliza a coordenada y. Okay? Porque justamente a gente está analisando em relação ao eixo y aqui, então todas as distâncias que a gente procurar vai ser na horizontal, que seria o x. Quando a gente analisa o eixo x, as distâncias que a gente vai procurar é na vertical, seriam y. Tá? Esses momentos de primeira ordem na área A, eles podem ser determinados como produtos da área, né, pelas coordenadas de seu centroide. Então, elas pela outra forma lá outro lado da equação, né, que é o x barra A ou y barra A, né, também analogamente também é o primeiro momento de primeira ordem em cada um desses eixos. Tá? Então dá para a gente encontrar as coordenadas do centroide x barra aqui y barra, pegando cada um desses momentos de primeira ordem, né, o QY, por exemplo, dividido por A pela área total, a gente vai ter o x barra. E se a gente pegar o Qx e dividir pela área total, vai ter o y bar. Analisando essas duas equações aqui no momento de primeira ordem, a gente consegue enxergar que se o momento, né, for igual a zero, a área não vai ser zero. Então significa que o centroide, a coordenada x do centroide vai ser zero. Isso significa que o centro de gravidade estará posicionado no eixo relacionado àquele momento de primeira ordem. Então, aqui, QY. Se o QY for zero, significa que o x é zero, não o A, né? Não a área. Então, o x barra é zero. Se o x barra é zero, significa que o centroide estará posicionado no eixo Y. Mesma coisa aqui para o QX. Né? Se o QX for zero, significa que o centroide estará posicionado no eixo X. Tá? E também a recíproca, ela é verdadeira. Se o x for igual a zero, significa que o momento de primeira ordem em áreas vai ser igual a zero. E também, se o y for igual a zero, a gente sabe que o momento de primeira ordem da área ali vai ser zero em relação ao eixo x aqui e em relação ao eixo y. Então a gente tem aqui, se qx igual a zero, então y igual a zero. Se QY igual a zero, então x igual a zero. Em momentos de primeira ordem em áreas, nós podemos analisar o conceito de simetria. Simetria, vamos pensar do seguinte. Uma área, essa área aqui, ela é simétrica em relação ao eixo B',
se para cada ponto P qualquer aqui dessa área existir um ponto P' nessa mesma área, tal que a linha PP' seja perpendicular aqui à linha BB' e ela fique dividida exatamente na metade por esse eixo aqui, ó. Tá? Então teria duas partes iguais de PP' aqui, uma de cada lado do eixo BB'. Tá? Significa o quê? Se você tem um ponto que está equidistante, a distância dele até essa linha aqui é tal que exista um outro ponto com essa mesma distância do outro lado, com essa mesma distância, e passando aqui exatamente o reflexo, vamos imaginar um espelho aqui BB', se PP' conseguir refletir do outro lado aqui em P' e P' estiver dentro da mesma área que P, então essa área ela será simétrica. Tá? Então a ideia de simetria é essa. Ela será simétrica em relação ao eixo BB'. Okay? E quando uma área ela possui um eixo de simetria qualquer, né, que no caso a gente está representando por BB', a gente vai saber que o momento de primeira ordem em relação a esse eixo aqui de simetria vai ser igual a zero. Tá? E o centroide dessa área com certeza estará sobre esse eixo. Tá? Estará posicionado aqui nesse eixo. Então temos exemplo aqui, né, dessa figura aqui que é um trapézio, onde ela tem um eixo de simetria aqui posicionado exatamente aqui no eixo Y. Né? Então a gente vê aqui que a gente tem qualquer pedaço aqui, qualquer elemento aqui do lado de cá, né, que a gente vai representar de DA, a distância dele até esse eixo vai ser x. E do lado de cá, a gente representando aqui de DA', é o mesmo elemento, porém do lado de cá, e a distância dele vai ser a mesma, só que agora, como está do lado esquerdo aqui, será negativo. Então, quando a gente for somar lá os xDA, x1, DA1, mais x2, DA2, quando a gente for somar tudo lá, a gente vai ter que somar esses dois, né? X vezes DA, que vão ter valores iguais, né? Então, o xDA menos xDA, DA' aqui vai ser zero. Então, se a gente tiver a área formada por vários pontos, né, todos os elementos dessa área forem dessa forma, você consegue identificar um outro elemento do outro lado com a mesma distância, porém agora com a medida negativa aqui, né, que a gente posicionou o eixo Y aqui. Né? Então quer dizer que o somatório de todos os xDA dessa área aqui vai ser zero. Assim, o momento de primeira ordem QY aqui, ó, vai ser zero. Né? E o x barra, né, a coordenada x do centroide, vai ser zero também, ou seja, o centroide estará posicionado sobre esse eixo de simetria aqui. Então, resumindo, se uma área possuir um eixo de simetria, seu centroide C, né, ficará localizado sobre esse eixo. Okay? Existem figuras, né, que elas possuem mais de um eixo de simetria. Certo? Então, se ela tem pelo menos dois eixos de simetria, a gente já consegue determinar que a localização do centroide vai ser exatamente na intersecção desses dois eixos. Tá? A gente pode enxergar aqui em triângulos equiláteros, por exemplo, todos os lados são iguais, né? Quadrados, retângulos, elipses, círculos. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um formato aqui em I, né? A gente vê que ela tem dois eixos de simetria. Então a gente vê que o centroide, ele vai estar na intersecção desses eixos de simetria. Então dá para identificar nessas figuras o centroide já só de olhar. Consegue identificar imediatamente. Além de eixos de simetria, nós também temos centros de simetria. São pontos, né, que a gente consegue enxergar uma simetria da seguinte forma. Ó. Uma área ela é simétrica em relação a um centro, né, se para cada elemento de superfície DA de coordenadas x, y, existir um elemento também DA', né, de igual área, porém com coordenadas menos x e menos y. A gente enxerga aqui, por exemplo, a gente coloca então a origem dos eixos cartesianos nesse centro e verifica, ó, eu tenho x, y aqui para DA. Eu tenho outro elemento igualzinho DA do outro lado, com as coordenadas menos x e menos y. Então, se eu conseguir enxergar do outro lado lá o mesmo elemento quando estiver dentro também da área, né, a gente tem aqui um centro
de simetria. Tá? Uma forma fácil de enxergar, né? No outro era fácil de enxergar por um espelho. Nessa aqui a gente corta a figura aqui, ó, e pega a parte de cima e rotaciona ela aqui para baixo, 180 graus aqui para baixo, ó, em torno desse pivô aqui, que é o centro. A gente vai encaixar direitinho em cima da outra aqui. Tá? Tá, e o que esse centro de simetria faz? Se a figura existe, ela possui um centro de simetria, né? Ela é simétrica em relação ao centro. Então, tanto o momento de primeira ordem dela em relação ao eixo x, quanto em relação ao eixo y, é igual a zero. Tá? Então, os momentos dela em relação a esses dois eixos será igual a zero. Isso significa que o centroide também dessa superfície vai estar exatamente em cima do centro de simetria. E o legal dessa figura aqui é que dá para a gente notar que não necessariamente uma figura que possui um centro de simetria, ela tem eixos de simetria. Essa daqui não tem eixo de simetria nenhum, ela só possui um centro de simetria. Okay? Temos aqui então duas figuras. Uma delas apresenta dois eixos de simetria, né? BB' e DD'. A gente já consegue enxergar o centroide, né? Bem na intersecção desses dois eixos, porém não possui nenhum centro de simetria, né? Não possui nenhum centro de simetria aqui. E na de baixo aqui, ó, ela apresenta dois eixos de simetria e forma um ângulo reto entre si. Aí o ponto de intersecção desses eixos, ele já é um centro de simetria. Tá? Então, se a gente tiver dois eixos na figura que são perpendiculares entre si, a gente sabe que, além dessa figura ser simétrica em relação a dois eixos, ela também possui um centro de simetria. Logicamente, exatamente esse ponto de intersecção vai ser o centro de simetria e também o nosso centroide.